Alô pessoal, aqui é o professor Grings do canal Matemático.com e nesse vídeo vamos resolver mais um exercício retirado do Haliday Física 1. É um exercício de cinemática onde temos envolvido velocidade média e velocidade escalar média. Inicialmente vamos ler então o exercício para ver do que se trata. Diz o seguinte: um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a uma velocidade de 30 km por hora. Então a distância de 40 km com uma velocidade de 30 km por hora. Eu costumo geralmente fazer um desenho para ir resumindo a matéria. Então aqui está já o trecho onde ele tem uma distância de 40 km, onde ele viaja com essa velocidade aqui. Continuando em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre 40 km de novo a 60 km por hora. Então, aqui novamente, os 40, a mesma distância e velocidade diferente. E aqui está representado o outro trecho. A pergunta que é feita é: qual é a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? Bom, 40 mais 40 é 80. E ele quer saber a velocidade média. Então, é uma grandeza vetorial. E aí está a formulazinha, setinha porque é vetorial. Letra B, qual a velocidade escalar média? Bom, agora a diferença é que essa é uma grandeza escalar, não é vetorial. Então a formulazinha é, aí está a forma, distância pelo tempo. A diferença é que em cima que é deslocamento, a diferença das posições, e aqui é distância. Vimos no vídeo anterior e não custa relembrar qual é a diferença dos dois. Fiz um desenho ilustrativo onde eu parti desse ponto, vim até aqui e cheguei até aqui. O deslocamento é x1, x2, é a diferença das posições. Não importa o que eu fiz, os caminhos que eu percorri, importa a diferença da posição de partida e a posição de chegada. Já a distância, que é isso aqui, aí importa tudo. Tem que medir isso e tem que medir isso para saber qual é a distância. Já o deslocamento, basta medir isso e é o deslocamento. Não haverá diferença entre distância e deslocamento quando andar em cima de uma linha reta, assim sempre progressivamente ou regressivamente, sempre no mesmo sentido. Aí a distância e o deslocamento serão iguais, uma vez que eu estou em cima de uma linha reta diferente dessa situação aqui. Retornando então ao nosso exercício, que a pergunta é a velocidade média é ΔX sobre ΔT, aqui está a fórmula. O ΔX é a posição de partida e posição de chegada. Casualmente, suponha que o carro está se movendo no sentido positivo do eixo X. Então ele está em cima do eixo X, movendo no sentido positivo. Logo, nós vamos ter uma situação onde, conforme foi dado, aqui no cantinho, ele vai estar andando em cima da mesma linha. Portanto, a letra A e a letra B serão iguais, uma vez que distância e deslocamentos têm o mesmo valor. Já coloquei aqui, então, a letra A que eu estou fazendo. O deslocamento é a soma deste mais deste, uma vez que eu saí daqui e terminei aqui a posição final. Então, vai dar os 80, muito fácil. Já o tempo não foi dado. O tempo vai ser o quê? Distância sobre velocidade, é a nossa formulazinha. E aqui está então a fórmula, distância sobre velocidade, só que tem o tempo 1, que é esse aqui, 40 sobre 30, e o tempo 2, 40 sobre 60. Substituindo aqui, nós teremos horas. Então eu já dividi distância por velocidade duas vezes, uma vez nesse trecho aqui e nesse trecho aqui. Uma coisa que eu não resisto fazer, e é bom vocês terem essa habilidade: esse zero pode cortar com esse zero, e esse zero pode cortar com esse zero. Vai ficar bem mais simples. Aí nós vamos ficar com o quê? Simplificando, então, o zero deu isso aqui, 4 sobre 3 e 4 sobre 6. Também estou vendo, e foi muito oportuno, que dá para dividir por 2 dá 2, dividir por 2 dá 3. Perfeito. 4 sobre 3 mais 2 sobre 3. Como os denominadores são iguais, eu posso somar o 4 com 2, vai dar 6. 6 sobre 3. E 6 dividido por 3 é 2 horas. Aí está então o tempo encontrado. Simplificando, ficou tão fácil que eu nem usei calculadora. E finalizando então, a velocidade vai ser a distância, que é 80 km, foi encontrado, e o tempo, 2 horas. Fazendo a divisão, 80 por 2 dá 40 km por hora.
é como se ele tivesse percorrido todo aquele percurso com uma velocidade de 40 km por hora. Então essa é a velocidade média. E a velocidade escalar média, como nós vimos, como nós percorremos os mesmos 80, porque o exercício diz que nós estamos no sentido positivo do eixo do X, então uma linha reta, né? E o tempo continua sendo 2 horas. A velocidade escalar é igual à velocidade média, 40 km por hora. Bom, a letra C pede para representar isso num gráfico e calcular a velocidade média no gráfico, usando o gráfico como referência. Eu já coloquei aqui que as distâncias são duas. 40 mais 40 vai dar até 80. A distância foi fácil. Já o tempo é um pouquinho diferente. Nós sabemos que o primeiro tempo aqui é tempo, né? Vamos explicar o que eu acabei fazendo aqui. Acabei calculando o tempo individualmente. 40 sobre 30 é o tempo 1. Simplificando dá 4 sobre 3, que dividindo dá 1,34. Então aqui no caso, o primeiro tempo 1,34, mas eu vou botar 4 sobre 3, que eu prefiro fração. Já o tempo 2, que é 40 sobre 60, 4 sobre 6, 2 sobre 3, dividindo dá 6. Então só para vocês verem que o pedacinho aqui do tempo 2 é bem menor. Tá? Então isso é interessante. Mas acontece que eu tenho que somar esse tempo com esse aqui. E a soma dos dois vai dar 2 horas. Então 2 horas, né, é a soma do tempo 1 mais o tempo 2, como a gente tinha visto. Ok, agora tem que fazer as ligações, uma vez que o tempo, que é um pouco mais difícil, já está aqui. Aqui está, então, a ligação com a posição. Faço uma linha reta daqui até aqui, representando, né, e após uma linha reta daqui até aqui, é um pouco mais rápido, estão vendo aqui, ó, porque eu andei os mesmos 40 km, eu andei com um tempo menor, por isso que é mais rápido. Bom, uma vez que eu liguei tudo, ele está pedindo para calcular a velocidade, então, média, usando o gráfico, sabendo que a distância foi 80 e o tempo foi 2, como está aqui, ficou tudo igual. É só dividir, então, o 80 pelas 2 horas, que foi o tempo total, e teremos os mesmos 40 agora feito usando o gráfico como referência, como fonte de informação. Ok, pessoal, esse vídeo então eu encerro por aqui, lembrando que toda semana novas videoaulas estão sendo postadas, portanto inscreva-se no canal para ficar bem informado e não se esqueça de acionar o sininho. Se gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.